Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 39. Mateus 26, o verso 39. Amém? Diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Pai, nós mais uma vez estamos diante da sua palavra. Apenas esta pequena porção, este versículo, que nos levará a refletir a grandeza desse momento em que nós estamos vivendo agora. Enquanto vemos essa mesa servida, esse cálice que representa o seu sangue, nós estaremos recordando aqui que antes disso, o Senhor bebeu um cálice muito amargo, um cálice muito mais difícil, mas o Senhor o fez por amor, para a salvação das nossas almas. E por isso, Deus, nós queremos agradecer e queremos que o seu Espírito, durante este tempo, durante essa ministração, esteja trazendo a nossa memória e que esteja também nos desafiando e colocando em nós, Deus, o desejo de querer ser como Jesus foi, de viver uma vida que honre, uma vida que glorifique ao Senhor. Que nós possamos sair daqui, Deus, mais preparados, mais dignos de dizermos que somos seus filhos, dizermos que somos seus discípulos. Essa é a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. A partir desse momento, irmãos, nós estaremos então mais uma vez participando desse memorial tão importante para nós, os cristãos. Durante o memorial, nós estaremos lembrando o amor de Deus quando enviou o seu Filho a este mundo para nos remir do pecado. Pecado este que nos afastou e que nos condenou à morte eterna. E enquanto nós bebemos desse cálice, nós estaremos também anunciando ao mundo, dizendo às pessoas que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio a este mundo para nos remir e para nos purificar, para que nós possamos voltar para a presença de Deus. E ao beber este cálice também estaremos lembrando a promessa que Ele fez, que Ele um dia iria voltar para buscar a sua igreja, aqueles que se encontrassem dignos de irem com Ele para morar na morada celestial, aquelas mansões, conforme Ele mesmo diz, que está preparado desde a fundação do mundo para os filhos de Deus. Então, ao bebermos deste cálice esta noite, nós precisamos recordar algumas coisas. Nós precisamos entender que para que este cálice, para que este pão estivesse aqui, antes Jesus bebeu um cálice que estava cheio do pecado, cheio dos nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina que foi o pecado que afastou o homem da presença de Deus. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós vamos encontrar ali toda a descrição de como o homem se distanciou de Deus e como que o pecado entrou no mundo, como que o pecado entrou no homem. E aí então nós vamos conhecer que o pecado é o único causador da separação entre o homem e Deus. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Então nós vemos que Jesus agora, ele tinha como missão não pecar. Ele teria que fazer isso, irmãos, como homem. E aí então nós precisamos parar um pouquinho para entender aquilo que nós precisamos viver na presença de Deus. Porque aqui nós temos um exemplo muito claro do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo e ele estava aqui vivendo como homem, como eu, como você, com os mesmos sentimentos. Isso é tão verdade
que o apóstolo Paulo vai dar testemunho disso, escrevendo aos Filipenses. Veja o que ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja então, queridos, que durante o tempo que Jesus esteve na terra, durante o tempo que ele esteve no nosso meio, ele estava aqui como homem, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos que nós temos. E mais que isso, quando ele bebeu o cálice que continha os nossos pecados, que continha a ira de Deus, porque o pecado está a ira de Deus. E todo aquele que está no pecado está sobre o quê? A ira de Deus. Porque este é inimigo de Deus, se tornou inimigo de Deus, contanto que está afastado de Deus. Deus cuida, Deus dá a provisão, mas está afastado, está distante. E Jesus veio a esse mundo com uma missão, porque Jesus tinha que cumprir uma missão e ele não podia errar, ele não podia pecar. Porque se ele pecasse, se ele errasse, então ele não conseguiria concluir com a missão que Deus tinha para ele. Então aqui nós vemos que Pilatos, no momento em que Pilatos, que tinha o poder naquele momento para julgar Jesus como homem, porque o poder naquele momento estava nas mãos de Pilatos. Pilatos poderia absolver Jesus, como poderia condenar, como fez. Mas Jesus como homem, naquele momento, ele estava sobre a missão de cumprir aquilo que Deus havia ordenado para ele. E ele como homem se põe diante do julgamento, mesmo aquele julgamento que era desonesto, mesmo aquele julgamento que não era justo, mas Jesus estava ali como homem, diante da lei do homem, e ali ele ia ser condenado. E veja que aquele que condenou Jesus, ele diz: eu não acho nele crime algum. Está registrado, irmãos, na palavra de Deus. João 18, no capítulo 38, nós vemos ali que no momento em que Jesus foi condenado, antes de ser condenado, Pilatos, que é aquele que deu a sentença, ele diz claramente: eu não encontro pecado algum, eu não encontro culpa neste homem que vocês querem condenar. Então vejam que a palavra de Deus testemunha de que Jesus, como homem, ele não pecou, ele não desobedeceu a Deus. E neste momento que Jesus enfrentava a sentença da morte, a sentença da cruz, ele era um homem comum como eu e como você. Então, participar desse memorial deve nos levar a refletir que Deus espera de cada um de nós a mesma atitude que havia em Jesus. Deus quer que haja em nós um coração disposto a obedecer a sua palavra, de viver de acordo com aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. E isso tudo nós descobrimos aqui na palavra de Deus, que tem revelado o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Veja então que Jesus, para cumprir o propósito de Deus, ele precisava ser o quê? Santo. Ele precisava viver a santificação perfeita. E Jesus foi homem puro, santo, sem errar, sem pecar, enquanto viveu nessa terra. Mas Jesus era o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que ele não usou isso em seu benefício. Como homem, ele veio a este mundo, como homem, ele cresceu, como homem, ele desenvolveu a sua vida em obediência, e ele tinha uma missão a cumprir. E durante esse ministério, durante essa vida, Jesus passou por as mesmas coisas que eu e que você passamos. Veja que Jesus também, enquanto bebeu aquele cálice, naquele cálice também continha a rejeição e a perseguição dos homens.
Assim como muitas vezes somos perseguidos, assim como muitas vezes nós somos rejeitados, porque nós estamos manifestando a nossa fé, porque nós estamos pregando a verdade que salva, porque nós estamos colocando a palavra de Deus, estamos vivendo isso na nossa vida, muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós somos rejeitados. Mas Jesus rejeitou isso, recebeu essa rejeição sem pecar, sem pecado. Ele não tinha motivo para ser rejeitado, porque ele era, sim, um homem puro, um homem que tinha ali toda a qualidade que Deus exigia de alguém que iria cumprir com o propósito de Deus para que o pecado do mundo fosse retirado. Quando eu estou falando do pecado do mundo, é o pecado que estava sobre nós. E Jesus, então, durante a sua vida nesta terra, ele sofreu da rejeição, sofreu da perseguição, desde o seu nascimento. Pois, veja, que quando ele nasceu, Jesus foi rejeitado, de forma que não havia lugar nas estalagens, na cidade onde ele nasceu. Veja que, quando Jesus veio a este mundo, não havia uma casa que abriu as portas para hospedar ele, para que Maria, a sua mãe, escolhida por Deus na terra, fosse acolhida para dar à luz aquele que viria, que era o Rei dos Reis, que era o Senhor dos Senhores, o Salvador, o Remidor das nossas vidas. Mas ele veio a este mundo e, como manifestação de humildade, ele nasceu no meio dos animais, numa estrebaria, porque não havia lugar para ele nas hospedarias, não havia lugar para ele nas casas naquela cidade. Está registrado na palavra de Deus, Lucas no capítulo 2, você vai encontrar o registro que fala sobre isso. Irmãos, mas isso não foi tudo. Aos 2 anos de idade, os pais de Jesus foram forçados a deixar a sua casa, a deixar a sua cidade, ir para um país distante, porque o rei queria matar a criança. Então veja que Jesus nasceu, de certa forma sendo rejeitado pelo povo. Depois, aos 2 anos, o rei queria matar porque ele representava uma ameaça ao seu reino. E os pais tiveram que fugir, ir para uma cidade distante para poder trazer Jesus sobre o cuidado para não ser morto pela fúria e pelo desejo de matar que aquele rei naquele momento tinha. Isso tudo, irmãos, Jesus enfrenta desde o momento que nasceu. Então nós vamos ver aqui que Jesus, antes de servir o cálice da bênção para nós, cálice esse que representa o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, ele bebeu um cálice. E esse cálice estava cheio, irmãos, dos pecados que cobria a minha vida, cobria a sua vida. Estava cheio da rejeição das pessoas, a perseguição que ele sofreu. Em meio às lutas, Jesus crescia e desenvolvia sob a mentoria dos seus pais. Assim registrou Lucas. Veja lá, Lucas no capítulo 2, no verso 40, diz: o menino crescia e fortificava-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora aqui eu quero chamar a atenção um pouquinho para nós entendermos um pouco mais por que Jesus crescia, por que ele se desenvolvia. Porque ele tinha os seus mentores, ele tinha pais. Deus escolheu os pais para educar Jesus nesta terra. Assim como Deus escolheu você para educar os seus filhos, assim como escolheu os meus pais para me educar, há uma responsabilidade sobre isso que nós precisamos ver aqui. Por que Jesus era um menino tão capaz? Não é simplesmente porque ele era o Filho de Deus, porque Deus escolheu as pessoas que iriam educar ele, que iriam ensinar ele, que iriam levar ele ao conhecimento. E a graça de Deus, diz aqui o texto, estava sobre ele, estava com aquele menino. Mas porque os seus pais
estavam cumprindo com o seu papel, com o seu dever. E eu pergunto, será que nós temos feito o nosso papel com os nossos filhos? Aqueles que são pais aqui, essa responsabilidade, não pensem que simplesmente esse filho veio por acaso. Deus escolheu vocês como família para que essa criança viesse ao mundo. Ah, pastor, mas aconteceu assim de repente, eu não estava nem planejando isso, veio. Mas Deus permitiu. E essa criança está com você. É sua responsabilidade diante de Deus instruir a criança e ensinar o caminho que ela tem que andar na presença de Deus. Um dia seremos cobrados. Maria e José fizeram o dever e eles educaram Jesus. Por isso agora Jesus aqui é visto ainda como criança. Aos 12 anos, diz a palavra de Deus que ele estava lá perante os mestres, conhecedores da palavra, da lei, e ele estava lá com autoridade, discutindo com eles, falando com eles, e eles se admiravam do conhecimento que havia naquele menino. Mas para isso acontecer, tinha muito do dedo e do cuidado dos seus pais. Então, queridos, se vocês querem que os seus filhos sejam inteligentes, se vocês querem que os seus filhos vivam essa graça, que você quer ver a graça de Deus sobre os seus filhos, viva sobre a graça de Deus e instrua eles a viver na graça de Deus. E aí você vai ver que haverá toda a diferença, porque Deus colocou as pessoas, Deus colocou os filhos no mundo, mas não são nossos, são dele. Assim como Jesus era filho dele, todos nós somos filhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Dia nós vamos ter que prestar conta pelo aquilo que nós estamos fazendo perante Deus com os filhos que Ele colocou para nós cuidarmos. Porque foi Ele que escolheu. Não foi você que escolheu o filho, nem o filho escolheu você. Não tem como nós fazermos isso. Nós podemos escolher quando queremos ter o filho. É possível hoje, tem muitos métodos, né? Mas nós não temos como escolher qual filho queremos. Apesar que hoje tem muitas formas de se tratar através aí da ciência, mas não é como a gente quer. É Deus quem vai desenvolver, é Deus quem vai dar o filho para nós. E nós precisamos entender isso. Então, durante o tempo que Jesus viveu entre os homens, ele enfrentou lutas. Ele teve que aprender uma profissão. Ele aprendeu a profissão que o seu pai tinha, que era de carpinteiro. Eu fico imaginando, irmãos, às vezes quando a gente começa a criar a intimidade com a palavra de Deus e a gente começa a viver aquele momento nas leituras, eu fico viajando, eu fico imaginando, poxa, eu não sei qual tipo de construção Jesus fazia, eu não sei se ele ajudou o seu pai a construir casas, se ele fazia móveis, o que Jesus realmente trabalhava como carpinteiro, mas a gente sabe que a profissão de carpinteiro era uma profissão muito importante na época de Jesus. E eu fico imaginando, talvez, quantos móveis Jesus, antes de assumir o seu ministério, fez e produziu e que estavam nas casas das pessoas. Talvez, passando pelas tantas viagens que ele fazia, quantas casas ele passou em frente, essa casa eu ajudei a construir, essa casa eu construí. Será que a gente pode imaginar isso? Porque Jesus, ele viveu uma vida como a nossa. E ele teve que trabalhar para ajudar o sustento da sua família, para que ele também pudesse ter o seu sustento. E quando ele se tornou adulto, aos 33 anos, e ele assume o seu ministério, irmãos, a perseguição não parou. Ele continuou sendo perseguido. No momento em que ele abriu o livro e ele disse, hoje se cumpriu essas escrituras, naquele momento ele já quase foi apedrejado, porque ele foi rejeitado pelo seu povo. E o apóstolo João é quem registra a palavra do profeta, que diz lá em João capítulo 1, verso 11, que diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus foi rejeitado pelos próprios, vamos dizer,
Primeiro, pela família. Depois, pelos parentes, amigos, porque o judeu era o povo de Jesus. Mas o judeu, que era o povo de Jesus, o rejeitou. É o que o profeta está dizendo aqui na sua palavra. Ele foi rejeitado pelos seus. Apesar de eles verem a glória do Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus foi um homem que viveu na terra e que manifestou a verdadeira graça de Deus. A verdade estava na sua vida. Mas os homens olharam para ele e o rejeitaram. Muitos, aos milhares, o rejeitaram como Filho de Deus, como o propósito de Deus. Então Jesus foi rejeitado, Jesus foi perseguido. Em tantos momentos durante a sua vida, irmãos, desde que ele iniciou o ministério até ele chegar na cruz, eu fico imaginando quantos momentos, naquele momento de sofrimento, de angústia, Jesus não desejou lá no seu coração, não vale a pena. Assim como muitas vezes nós pensamos, assim como muitas vezes nós desejamos. Só que, diferente de nós não vemos Jesus murmurar. Nós vemos Jesus correr para o Pai e pedir socorro, pedir: me ajuda, Pai, me fortalece, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Mas a sua reclamação era com quem podia ajudá-lo, com quem podia sustentá-lo. Ele não murmurava, ele não reclamava. O que nós podemos aprender com isso? Jesus tinha tudo para negar a missão que havia recebido de Deus, até porque ele sabia que iria carregar o pecado da humanidade e que seria uma morte ou uma forma terrível de carregar o pecado. Além das dores que iria suportar, seria um espetáculo de humilhação, pois a cruz era a morte dos mais indignos, ou seja, os piores malfeitores da época eram levados para a cruz. Porém, ele não tinha culpa alguma, como bem nós vimos aqui dizer Pilatos. Não vejo culpa neste homem, não vejo delito nenhum que o condene da forma como vocês querem. Mas Jesus, diz a palavra de Deus, que por amor a mim, por amor a você, ele foi até o fim. E isso registrou o apóstolo João dizendo: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou-os até o fim. Está registrado lá em João, no capítulo 13, no verso 1. Veja, queridos, então, que durante o tempo de Jesus nessa terra, ele sofreu a rejeição, ele sofreu perseguição, muito mais do que eu, muito mais do que você. Talvez em alguns países, algumas pessoas estejam perto de dizer que são perseguidos e que sofrem como Jesus sofreu, como os discípulos, como os apóstolos sofreram. Talvez em alguns países nós podemos até ver o testemunho de algumas pessoas que estão sofrendo. Mas nós, irmãos, temos toda a liberdade neste mundo para expressar a nossa fé e não o fazemos como deveríamos fazer. Por isso, ao beber este cálice nessa noite, nós precisamos pensar um pouco, nós precisamos refletir sobre a nossa vida. Porque Jesus, ao beber do cálice, que estava lá o nosso pecado, que estava a rejeição, que estava a perseguição, também ele bebeu o cálice que tinha a tentação. Porque muitas vezes o fracasso das pessoas diante da vida de comunhão com Deus, diante da vida de obediência, é a tentação. As pessoas muitas vezes não resistem à tentação. E Jesus teve que conviver com a tentação também. Veja que desde o primeiro minuto que Jesus assumiu o seu ministério, ele já foi levado pelo Espírito, conforme está registrado lá no capítulo 4 de Mateus, ele foi levado para o deserto para ser tentado. E durante 40 dias, durante 40 noites, Jesus esteve ali naquele deserto, e enquanto estava ali, ele estava sendo testado na sua convicção da missão que ele tinha para cumprir
diante de Deus. Durante aquele tempo que ele estava ali, ele estava sendo testado na sua capacidade de resistir à tentação. Porque nós vemos o texto que, ao final dos 40 dias, diz a palavra de Deus que Jesus estava com fome, o seu corpo necessitava de alimento, e naquele momento aparece o tentador, Satanás, que é o pai da tentação, é o princípio de toda a tentação, e ele aparece naquele momento para testar a convicção de Jesus. E ele começa primeiro pela parte física, aquilo que o nosso corpo necessita, como bem pregou aqui numa quinta-feira o irmão Olindo, falando dos 3 tipos de tentações que Jesus sofreu. Mas naquele momento Jesus foi testado na sua convicção, no suportar diante de Deus aquilo que a sua carne necessitava. E a resposta dele é de que nem só de pão vive o homem, mas também da palavra que procede da boca do Senhor. Essa é que transforma, essa é que sustenta. E Jesus naquele momento ele se manteve firme, mesmo com o desejo, mesmo com o corpo pedindo, ele estava ali resistindo à tentação. Mas depois de ser tentado pelo físico, pela necessidade da carne, ele vai ser testado pelo poder de estar na presença de Deus, porque Satanás pegou Jesus, levou ele lá a um monte alto e disse, se joga daí, porque está escrito que se você se jogar e Deus vai ordenar os anjos, eles vão vir e vão te segurar para que você... E Jesus diz, não tente o seu Deus em vão. Então Jesus estava sendo testado, irmãos, porque muitas vezes nós somos levados a pensar, mas eu sou filho de Deus, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E tem crente, irmãos, que eu já ouvi expressar isso, eu vou em qualquer lugar, eu não tenho medo nenhum. Se jogue do morro para ver se você vai. Tente a Deus além daquilo que é para si. Nós temos que ter a convicção que Jesus tinha. Nós estamos aqui para obedecer a Deus, e é Deus quem conduz a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus que tem que direcionar o nosso caminhar. Mas Jesus foi testado também, irmãos, na sua convicção, diante do quê? Porque ele estava ali, fisicamente sofrendo, estava desnutrido, estava com fome. Agora, ele teve a oportunidade de ser servido por um banquete, mas se ele fizesse isso, ele ia ceder, e naquele momento ele ia estar quebrando com o princípio de obediência ao Pai. Então ele se mantém firme. Muitas vezes, meus queridos, nós fazemos propósito com Deus, dizemos que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo, e nós quebramos ele no meio daquilo que nós prometemos. Tenha cuidado, principalmente quando você vai fazer uma oferta a Deus, que você diz, olha Senhor, eu vou ofertar isso, eu vou fazer aquilo. Como eu vejo às vezes as pessoas dizer assim, eu preciso de um carro porque eu quero servir a Deus melhor. Aí a pessoa compra o carro, que era para servir a Deus melhor, acontece o contrário. Tome cuidado com as coisas, com o que você promete, com o que você pede, com o que você fala com Deus, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, meus queridos. Então Jesus viveu uma vida de obediência a Deus, e dentro daquilo que Deus queria dele, ele viveu. Quando o diabo mostrou toda a riqueza desse mundo, mostrou todo o poder deste mundo, Jesus rejeitou, porque aquilo que Satanás queria era que ele se prostrasse perante ele, para que ele pudesse receber aquilo. Quantas pessoas, nem precisa o diabo pedir, estão se prostrando diante do homem, de qualquer coisa, estão negando aquilo que Deus quer para a sua vida. O exemplo de Jesus, irmãos, é para nos fazer refletir o que Deus quer, o que Deus está esperando de nós como servos e nós como filhos. Jesus foi testado na sua convicção, Jesus foi tentado assim como nós somos, assim como nós temos sido rejeitados, assim como nós temos sofrido perseguições. Jesus experimentou tudo isso, mas ele não precisava. Por isso, ele bebeu o cálice. Agora, o cálice que representa o sangue remidor de Jesus está sobre nós.
Porque antes ele bebeu o cálice que nós não podíamos beber. Cálice que ele desejou não beber, como nós lemos aqui. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você pode imaginar a angústia, o sofrimento que Jesus estava passando naquele momento. Ele podia, naquele momento, dizer: Pai, daqui para diante eu não vou. Ele podia. Mas ele diz: não, Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Seja inteligente, então, meus queridos, esta noite, diante desse memorial, que você possa estar refletindo, use a sua razão para escolher o melhor. Deus te deu a inteligência, então, use com sabedoria. Problemas, lutas, dificuldades sempre existirão. A prova está que nem mesmo Jesus foi poupado delas. Porém, ele escolheu obedecer e pagar o preço para satisfazer o Pai. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida neste momento, por mais que sejam grandes as dificuldades que você está enfrentando, não se afaste de Deus. Não fique longe de Deus, porque será muito pior. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Mas você precisa persistir, você precisa perseverar. Se nós formos olhar para a vida de Jesus, Jesus perseverou, Jesus passou por todas as lutas, mas depois ele foi exaltado, como está registrado lá em Filipenses, no capítulo 2, no verso 9, que diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. Mas antes, Jesus foi humilhado, antes Jesus passou por todas as provações, por todas as lutas que um homem normalmente passa enquanto está caminhando neste mundo. Assim como eu, assim como você. No tempo certo, Deus tem o melhor e Ele fará o melhor para a sua vida. Mas você precisa viver a obediência, você precisa caminhar, persistir diante dEle. Assim como Jesus o fez, assim como muitos dos discípulos, dos apóstolos, e assim como muitos cristãos ainda em nossos dias estão fazendo. Persevere, caminhe, mesmo que sejam em lutas, como foi dito aqui na introdução deste culto, que você possa viver a paz que Jesus trouxe, a paz que Ele dá. E ao beber este cálice essa noite, nós estamos refletindo isso, irmãos. Somente pode sentir paz neste mundo aquele que pode beber do cálice, que traz a salvação, que traz a purificação. Pelo menos ele aqui representa isso, daquilo que Jesus fez. E nós precisamos, então, nesta noite, refletir. Não pense que foi fácil para Jesus. Ele enfrentou todas as lutas, unicamente por amor. Ele enfrentou as mesmas dificuldades, ou maiores, eu acredito, porque olhando para a vida de Jesus, nós vemos o quanto ele sofreu. E naquele momento mais difícil da sua vida, naquele momento em que ele via que ele ia carregar o pecado da humanidade, que é onde estava a ira de Deus, ele então naquele momento ele desejou: Pai, eu não quero isso. Naquele momento, conforme registra Lucas, diz que ele passou por uma agonia tremenda, que o suor do seu corpo se tornou em pequenas gotas de sangue que corriam pelo seu rosto e caíam ao chão. Tamanho a agonia que ele estava vivendo naquele momento. Mas ele continuou, porque ele queria fazer o quê? A vontade do Pai. E porque ele amava a mim, porque ele amava você. Então, queridos, ao beber o cálice esta noite, que nós possamos estar refletindo. Talvez você nesta noite esteja passando por lutas, você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja sendo tentado, mas lembre-se, isso tudo é possível neste mundo, mas é possível vencer, desde que você permita que o Espírito
Espírito Santo do Senhor tome a sua vida. Porque quando Jesus iniciou o seu ministério, prestem atenção, irmãos, quando Jesus iniciou o seu ministério como homem, quem o conduziu para o deserto foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo o conduziu durante todo o seu ministério, assim como o Espírito Santo no dia de Pentecoste foi derramado sobre todos os filhos de Deus, sobre todos os discípulos, ele está sendo derramado sobre nós, para que nós possamos resistir assim como Jesus resistiu. Mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo domine as nossas vidas, domine a nossa mente, domine o nosso coração. E aí eu quero fazer a pergunta para você. Você é capaz de dizer esta noite, seja feito a sua vontade e não a minha? Reflita um pouco nisso. Reflita um pouco, irmãos. Pense um pouquinho. Será que nós estamos servindo ao Senhor? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que Deus quer? Eu quero concluir essa mensagem dizendo: Jesus bebeu o cálice que continha a ira de Deus sobre o pecado que ele não cometeu. Além disso, ele foi rejeitado e tentado em todas as circunstâncias. Mais que isso, ele deu a vida. E o seu sangue derramado na cruz do Calvário é o único meio de sermos purificados do pecado. Por isso, o cálice que hoje bebemos é fonte de bênção para as nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo diz. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Está registrado em 1 Coríntios capítulo 10. Este cálice representa a salvação, a nova aliança em Jesus Cristo. Foi isso que ele disse na noite que ele partiu o pão, na noite que ele bebeu o cálice junto com os seus discípulos. Este é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Você pode beber este cálice essa noite e este cálice traz bênção para a sua vida. Porque ele representa o sangue que foi derramado para remir e para purificar o nosso pecado. Porque Jesus bebeu o cálice que continha a ira de Deus sobre o pecado da humanidade. Se você aceitou Jesus, se você hoje serve a Jesus e que você entendeu aquilo que Deus quer para os seus filhos, então você pode viver uma vida que seja digna de glorificar e de alegrar o coração de Deus. Ao bebermos deste cálice nesta noite, nós estamos recebendo e refletindo o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Estamos olhando para trás e recordando, trazendo à memória aquilo que Deus fez quando enviou o seu Filho para derramar o seu sangue para nós. E aí eu quero perguntar para você, será que estamos nós agradando a Deus? Você está agradando a Deus? Temos obedecido a sua palavra? Temos nos esforçado para não pecar? Estamos amando o próximo como Jesus ama? Que a gente possa estar pensando nisso, irmãos. Porque nós vamos beber do cálice. O cálice que representa o amor, a salvação em Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós estarmos cantando um hino. Enquanto nós estaremos cantando este hino, nós vamos estar participando deste momento. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Deixe aberta a sua Bíblia. Enquanto nós estaremos cantando este hino, nós vamos estar servindo os elementos
que representam aqui o corpo e o sangue de Cristo. E você que nesta noite, refletindo esta mensagem, recordando, trazendo à memória o amor de Deus, entendendo aquilo que Jesus fez por você, que você possa participar, seguindo o conselho que o apóstolo Paulo faz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, que ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Deus abençoe, então. E agora, enquanto nós estaremos ouvindo essa música, eu quero convidar aqui Marcelo, por favor, venha aqui à frente. Irmão Fernando, venha aqui à frente. Quando nós estamos cantando, o irmão Fernando e o irmão Marcelo vão estar servindo os elementos. Mas antes disso, nós vamos estar orando, vamos estar agradecendo a Deus por este momento tão importante. Pedir aos irmãos que fiquem em pé. Pai, nós mais uma vez estamos alegres, estamos felizes porque ao ver este cálice, ao ver este pão sobre a mesa, a nossa memória nos traz o quão grande é o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. E por isso, o nosso coração se alegra, porque podemos beber deste cálice que representa o seu sangue remidor, aquele que foi derramado para nos purificar do pecado, para nos trazer de volta à presença do nosso Deus, para podermos viver a comunhão, para estarmos, ó Deus, diante do Senhor. E ao comermos deste pão que representa o seu corpo que foi massacrado, que foi judiado, injuriado, da forma como foi até chegar àquela cruz, nós recordamos a Deus o quanto o Senhor suportou por amor a nós. E por isso, nós somos agradecidos nesta noite. Mas o que alegra mais o nosso coração é saber que aquela cruz que tirou a sua vida não conseguiu segurar o Senhor na morte, porque daquele túmulo, daquela sepultura, aonde os homens colocaram o seu corpo, o Senhor surgiu, ressurgiu para a vida, ressuscitando e assim nos tornando vencedor juntamente com o Senhor. E pela sua ressurreição, a Deus, nós recebemos a vida, nós recebemos a salvação pelo seu sangue que foi derramado naquela cruz. E assim podemos participar hoje desta mesa abençoadora que é para nós. Porque antes o Senhor bebeu o cálice que nos condenava e que nos tirava a paz. Por isso, receba, Deus, a nossa gratidão e a nossa alegria em participar desta mesa, deste memorial tão importante e que enche-nos de satisfação e de alegria, porque ao fazermos isso, nós estamos proclamando ao mundo e a todos que estão vendo que o Senhor vive, que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estamos diante da mesa do Senhor,
E quando nós estamos diante desses elementos, esse memorial, que como já foi dito, nos traz a recordação, a memória do amor, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, refletindo a mensagem como nesta noite foi ministrada aos nossos corações, não uma mensagem para deixar os nossos corações pesados, por achar que temos que sacrificar nossos desejos, nossa carne, nossa vontade, passar por tantas lutas, tantas coisas, e que essa mensagem tão difícil muitas vezes de ser aceita por nossa carne, pela nossa vontade, mas não é com o objetivo de desmotivar, mas para nos fazer refletir, irmãos, que servir ao propósito de Deus é muito mais do que nós queremos caminhar apenas na presença de Deus. Servir ao propósito de Deus é renunciar, é obedecer, é caminhar dentro daquilo que Deus estabelece. É isso que Jesus, com o seu testemunho, como foi ministrado aqui, está nos ensinando, porque o mundo tem mostrado que é muito mais fácil ser cristão. O mundo tem mostrado que é gostoso, é alegre ser cristão. É no sentido daquilo que nós temos como recompensa e que nós sabemos que está preparado para nós na promessa de Deus. Mas o desafio que nós temos que enfrentar é muito grande, porque nós temos que começar, como diz Jesus, renunciar à nossa própria vontade para viver a vontade que Deus tem para nós. Por isso, ser cristão, irmãos, exige renúncia, exige lutar, perseverar para viver em comunhão na presença de Deus. Por isso a palavra não é para desmotivar, não é apenas para chicotear, como muitos pensam, mas é para te fazer refletir. Servir a Deus é muito mais do que caminhar com a multidão ou caminhar na igreja. Que Deus nos abençoe a refletir, que nós saiamos daqui renovados, com o coração cheio de convicção, como tinha Jesus, enquanto servia ao Senhor como homem, como somos nessa terra. Que Deus nos abençoe. Vamos comer então este pão e beber esse cálice em memória do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, recordando o seu amor e que um dia Ele voltará para buscar. Comemos e bebamos esse pão. Que a graça, que o amor e que a misericórdia do nosso Deus, que a sua luz esteja resplandecendo sobre vós, e que vós tenham uma semana cheia da sua graça, da sua bênção, do seu cuidado, e que a nossa semana possa ser um lugar ou um tempo onde nós possamos estar servindo a esse Deus e honrando a Ele como Jesus nos ensinou nesta noite. E assim, então, refletindo a luz da salvação em Cristo Jesus. Amém?